E aí, estamos aqui mais uma vez, né? De volta para passar a palavra de sabedoria, né? Para que você, no seu dia a dia, possa colocar em prática, né? Todos os ensinamentos aqui que eu passo para vocês no canal Sabedoria, né? De antemão, quando assim, hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Sou funcionário público, tenho minha empresa. Mas assim, o que eu mais gosto de fazer mesmo é aqui, isso que eu faço com vocês, é passar conhecimento, né? Teve uma vez que eu fiz um vídeo, logo no início, fiz um vídeo, aí eu recebi um comentário, né, de uma pessoa, né, um dos meus seguidores que falou o seguinte, que aquele vídeo, né, teria resolvido um problema da vida que ele estava passando naquele momento, né? Então isso aí foi... Quando ele falou isso aí, pronto, então valeu a pena o esforço, valeu a pena a dedicação, né? Que é pra gente fazer vídeo, pra gente gravar o vídeo para o YouTube, né? Exige um esforço, uma dedicação, a gente tem que tirar, às vezes, um tempo de estar com a família, né? E a gente, como eu trabalho, eu não sou funcionário público, eu tenho que tirar um restinho de tempo que sobra, né? De estar com a família para fazer o vídeo para vocês. Então eu só faço mesmo, porque realmente... Eu gosto de fazer, eu gosto de passar conhecimento, né? Eu gosto que pessoas sejam transformadas através daquilo que eu faço. Vamos lá, galera, mais uma vez, vamos lá. Galera, o vídeo de hoje é o seguinte, né? É o poder dos nossos pensamentos, né? O poder que nossos pensamentos têm. Eu não sei se você já ouviu falar, às vezes a gente tá aqui, ó, a gente tem um pensamento bobo, um pensamento aleatório, né? E esse pensamento, do nada esse pensamento acontece, né? A gente teve uma vez que eu vinha de viagem, né? Aí eu vinha pensando num colega meu de infância, né? Esse colega, a gente andava junto, tudo, cara, gente boa da poxa. Pois eu vinha pensando nele e tal, do nada assim, quando eu menos esperasse, mais na frente, eu vou em encontro com ele, né? Eu vou olhar assim e ver encontro com ele. Ou seja, do lugar que eu tava pensando até eu chegar à surpresa dele, ficava assim uma certa distância. Mas minha mente, tipo, minha mente se conectou com ele, mesmo ele estando distante. Não sei se vocês entendem, distante. Então assim, o poder que nosso pensamento tem, né? O poder que nosso pensamento tem, a gente não tem a ideia, né? E eu tô aqui para explicar a vocês o que é que acontece, né, com o nosso subconsciente. Explicar a vocês o que é que acontece. Por que a gente tem esses insights? A gente às vezes pensa numa coisa e daqui a pouco as coisas acontecem. O que é que vem por trás disso, né? Eu tô aqui para passar para vocês essas dicas, né, que é o poder do nosso subconsciente, né? O nosso subconsciente, a gente só consegue controlar 95% daquilo que a gente tem em nossa mente. O que a gente vê, o que a gente fala, a forma que a gente se comunica, só representa 5%. O restante é 95% que a gente não tem acesso, né? Às vezes você tem um problema no seu interior e você não sabe o que é. É justamente isso, é a comunicação entre o subconsciente e o consciente, que não estão na mesma vibração, entendeu? Mesma vibração, ou seja, o seu subconsciente está estragado, né? E aí isso reflete no seu consciente, entendeu? Como a gente não tem acesso ao subconsciente, né? E o subconsciente da gente tá meio que estragado, o que é que acontece, né? Acontece muitas coisas que a gente não entende. E é justamente por isso, porque a gente não consegue acessar o nosso subconsciente. E hoje eu vou dar dica a você, para você conseguir acessar e conseguir ser transformado. E você olhar assim e você nem entender. Mas é justamente isso. Vou dar a dica aqui nesse vídeo ainda, no final do vídeo, né, para você se reconfigurar e você se tornar uma pessoa diferente da qual você é hoje, viu? Aí, galera, a gente só tem eu tava falando assim, a gente só tem acesso a representa, né? O que é que isso representa, assim, em um dado, o que é que isso representa? É a mesma coisa da gente estar lá no Polo Norte, onde tem a geleira, né? E a gente vê aquele iceberg, não tem aquele grandão. Pronto, aquela ponta que fica para fora é o nosso consciente.
E aquela ponta que fica para baixo, lá embaixo, é o nosso subconsciente, que a gente não consegue ver. Então, a mente da gente é mais ou menos isso. A gente vê o iceberg por fora, mas não consegue enxergar a profundidade dele. É a mesma coisa a gente, né? E uma vez eu tava lendo um livro muito bom também, eu recomendo para vocês. Mais Esperto do que o Diabo, né? Ele é uma trilogia que Napoleão Hill fez entre uma conversa entre ele e o Satanás, né? Que ele criou. Mas uma coisa que eu achei interessante foi que em uma das conversas que eles tiveram, eu achei interessante que como é que se diz? Ele menciona que o ser humano não tem nem 1%, assim, ele não conseguiu ainda desenvolver nem 1% daquilo que ele é capaz, entendeu? Da sua trilogia. E Napoleão Hill, inclusive estou lendo um livro dele, ele é muito bom, né? Essa declaração, né? Nesse livro. E eu achei muito inteligente, que o ser humano ainda não teve nem 1% ainda da sua capacidade, né? Botou nem 1%, ou seja, a gente, muita coisa ainda pra gente, tem muita coisa que a gente precisa desvendar ainda, né? No decorrer. Pessoal, aí o que acontece? Às vezes a gente, o nosso pensamento, o que acontece? O nosso pensamento, às vezes, o que acontece? Por o nosso subconsciente estar estragado devido a uma infância sua, devido a um trabalho que você se submeteu, né? E você se submeteu devido a né? As adversidades, muitas coisas que você passou, né? O seu subconsciente está estragado. O que é que acontece? Muitas vezes está estragado. Mas o que acontece? Por que que isso acontece, né? Por que que isso acontece não? Qual é o reflexo disso na sua vida, né? Muitas vezes a gente, próximo de fechar um contrato, que vai, às vezes esse contrato vai revolucionar a sua vida, vai mudar a sua vida de patamar. Mas você não consegue fazer isso, não é porque você não quer, é porque a sua mente não deixa, né? Às vezes, o que que acontece? Você precisa se conectar com alguém, mas na fase que você está, nas ideias que você tem, os pensamentos que você tem, não tem condições de você se conectar com essa pessoa, entendeu? Você chega perto dela, você não tem assunto, você fica nervoso, você não se sente capaz de se conectar com aquela pessoa. Isso aí são crenças enraizadas no seu subconsciente, são crenças de incapacidade, né? E eu vou te mostrar, eu já falei no final desse vídeo, como é que você vai resolver isso, né? No final eu vou te mostrar como é que você resolve isso e você vai ter assim, você vai ter um estalo, né? Perfeito ninguém fica, porque perfeito só quem é Cristo. Nesse mundo a gente sempre vai ter algumas coisas para tratar. A gente trata uma, arruma outra, né? Isso aí a gente vai, perfeito só tem Cristo. Mas a gente como ser humano, existem ferramentas que nos auxilia a ser um ser humano melhor, a avançar de nível a cada dia, né, galera? Muitas vezes você vem de uma base familiar, você vem de um grupo de amigos ou amizade que faz com que você tenha, não, eu só posso chegar até determinado lugar, eu só posso me conectar com determinadas pessoas, ou seja, você tem no seu interior um senso de não merecimento, né? Aí o que acontece? Isso aí são crenças no nosso subconsciente, né? Nosso subconsciente. Aí, galera, também tem a seguinte, o poder dos insights, né? Muitas vezes a gente pensa o seguinte, uma grande revelação dos nossos pensamentos, né? A gente pensa que uma grande revelação, ele vem em dias que você está focado ali, ó, de noite. Mas muitas das vezes o insight que a gente precisa vem num dia que a gente está descansando, vem numa caminhada, né? Vem num momento de lazer com a família, entendeu? Vem um insight que vai mudar a tua vida. Então, assim, às vezes você pensa que você tem que passar a vida todinha só focado, trabalhando de noite, sem dormir, para você conseguir algo. Mas a gente se esquece de, às vezes, o principal é você descansar, às vezes o principal é você procurar um lazer e estar próximo da família. Que isso aí vai fazer com que a sua cabeça desopile, né? E as ideias começam a fluir, entendeu? As ideias começam a fluir. Então, você nunca pense que possa te dar insights que você nunca teve. Porque, galera, eu tô aqui para vocês aqui, eu tô aqui com vocês fazendo esses vídeos, porque eu tive um insight, né, no momento que eu tava lá no mato, né? Eu gosto de campear no mato, né? E aí eu botei uma rede e fiquei lá sentado, só ouvindo, né? E aí,
como não tinha celular, não tinha internet, eu fui pro meu celular e fui olhar os vídeos que eu já tinha feito, né? E nesses vídeos, né, vem na minha mente o seguinte: para mim fazer vídeo para o YouTube, né, fazendo 3 dicas de sabedoria, né? E tô aqui fazendo os vídeos, né? Tô ajudando várias pessoas aí, muitas pessoas, né, têm botado seus comentários, né, que eu venho ajudando. Então, assim, às vezes a revelação que a gente precisa, né, vem no momento de tranquilidade. A revelação que a gente precisa, né, o nosso propósito, que muitas vezes a gente pode até ganhar dinheiro, mas a gente ganha dinheiro fazendo aquilo que a gente não gosta. Então, às vezes, o nosso propósito, a nossa razão de viver, vem no momento de tranquilidade, no momento que a gente se conecta com a gente mesmo, para poder a gente saber qual é o caminho que a gente deve trilhar, entendeu? Aí, galera, tem algumas dicas práticas para você se reconectar com você mesmo, né? E pode ter certeza, quando você se reconectar com você mesmo e você desopilar a mente, adquirir uma paz de espírito, né? Pode ter certeza que aquilo que você procura, aquilo que você pediu, o que você quer vai vir à tona. Porque a mente é assim, você joga, você fala o que quer, né? Você fala o que quer, você fala o que quer, joga no espaço, né? Sua mente começa a trabalhar essa afirmação que você faz, né? E aí vem à tona, né? Quando você joga, sua mente trabalha e depois vem à tona, né? Isso aí é uma forma que a nossa mente tem de ter um insight. Então, para você ter esse insight, muitas das vezes você tem que estar num canto solitário, você tem que estar próximo de Deus, né? Então, galera, assim, aqui eu falei a vocês, né? Como é que eu faço para que eu possa ter revelações, né? Como é que eu faço para o meu subconsciente se reconfigurar, né? E eu poder entender realmente quem eu sou e para onde eu vou e saber com quem eu vou conviver. Como é que eu faço, né? Eu vou dar a vocês a dica aqui que eu falei a vocês que ia falar no final, né? Eu vou falar aqui para vocês. A principal dica, pessoal, para você reconfigurar sua mente, né? Eu já falei aqui no canal, eu vou falar de novo, é você ter novas experiências. Quando você tem novas experiências, elas vão substituir as experiências passadas, antigas, que faziam tanto mal a você. Pronto, essa é a primeira dica, né? Para reconfiguração de subconsciente. E a segunda dica, pessoal, que é a topada, que é a melhor você praticar. Não, essa segunda dica não é a melhor. Ainda também é você praticar meditação. Quando você praticar meditação dias após dias, né? Sua mente vai, é tipo que nem fosse uma água assanhada. Você pega uma água, bota uma areia dentro, faz assim, ela fica toda assanhada. Quando você começa a meditar, começa a se conectar com você mesmo, né? Essa água vai baixando, ó. Ela ficando limpa, 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 até ela ficar embaixo, a areia embaixo e a água ficar limpa, né? Porque é isso que acontece. Na prática, o que é isso? É você deixar de fazer uma coisa, a gente faz uma coisa, faz outra. Eu tô na empresa, vou trabalhar, às vezes tem uma coisa aqui em casa para fazer, cuidar de menino, falar com a esposa, tem uma afinidade de coisa pra gente fazer. Mas quando a gente para, que medita, né? Toda a bagunça, né? Ela clareia, a mente, ó, a mente se junta e se conecta com você mesmo. Então a meditação é um meio de você se reconectar com você mesmo, né? Você reviver a sua essência. Mas a melhor de todas, pessoal, eu vou falar aqui no final. A melhor de todas é você praticar a oração dias após dia. É você fazer da sua vida uma vida de oração. Quando você se reconecta com Deus, você se fica mais forte, né? A claridade de propósito, né? Você começa a se entender, né? A sua mente começa a limpar, porque quando você ora, quando você ora por alguém, quando você ora por um propósito, né? Aquele propósito que você está orando lhe beneficia. É que nem tivesse uma lavagem. Pode pesquisar aí, para você ver que a oração ela tem esse poder de dar uma limpada no nosso subconsciente. Se seu subconsciente está estragado, você não consegue viver com ninguém, começa a orar, né? Mas como é que eu faço para poder orar? Eu vou aqui passar para um bizu. O que eu faço? Porque eu também não era homem de oração. Não vou mentir para vocês. Eu não sabia orar, né? E de uns dias para cá eu aprendi e vou passar aqui para vocês. Porque tudo que eu aprendi de sabedoria, eu passo aqui para vocês. Olha bem, para você orar, para você ser um rapaz, ser um homem de oração, você ser uma mulher de oração, sabe o que é que você tem que fazer? Você tem que ter um propósito definido. É muito difícil você se reconectar com Deus sem você ter um propósito, né? E o que é um propósito definido?
é você querer algo. É você querer algo, né? No meu caso, como foi que eu me reconectei com Deus? Eu tenho minha loja de produtos naturais, né? E aí o movimento tava fraco, as coisas não estavam dando muito certo, né? Aí eu fiz uma aliança com Deus. Eu disse, ó Deus, eu todos os dias vou orar quando eu entrar na loja, entendeu? Eu fiz isso aí porque eu tava passando uma situação, a loja tava numa situação difícil, entendeu? Então assim, o propósito definido é isso, é você ter, é você colocar um comércio, é você tocar alguma coisa, você fazer alguma coisa, fazer algo que vai necessitar de forças superiores para que você toque ela. Você tem que fazer, você tem que, se você tem alguma coisa que você quer fazer, mas você não tem coragem, né? A coragem agora é essa, é você fazer ela e orar todos os dias, porque aquele propósito que você tem para fazer e nunca fez, ele vai para frente e você vai ser restaurado com isso. Eu digo a você por experiência própria, entendeu? Eu tô um mês e pouco orando todos os dias e minha vida mudou completamente, né? Minha vida mudou completamente, né? E é aqui eu tô passando para vocês. Então, para você orar, para você ser uma mulher de oração, para você tem que ter um propósito definido. Você tem que querer algo, você tem que sonhar com algo, né? Tem uma palavra que diz que quando a gente deixa de sonhar, a gente deixa de viver. Quando a gente deixa de sonhar, quando a gente deixa de sonhar, a gente para de viver. Então, se você quer se reconectar com Deus, né? Com Deus, né? E limpar seu subconsciente e ser uma pessoa plena, né? Faça esse projeto de oração também na sua empresa, se você já tem. Se você não tem, bota uma empresa, né? Faça um concurso, faça alguma coisa que vai fazer com que você ore para você chegar onde você quer. Vou fazer um desafio aqui para vocês, né? Vou fazer aqui um desafio para vocês. Eu vou fazer um desafio aqui para vocês. Eu peço que vocês pensem em algo, fale de forma objetiva. Eu quero isso, né? E aí passa um tempo e eu vou dar a vocês 7 dias para vocês botarem num comentário embaixo, né? Eu pensei em algo e isso aconteceu. Embaixo aí eu vou dar 7 dias para que você possa entender o poder que o pensamento tem. Valeu, galera, e um abraço para cada um de vocês.